Já de volta às 7h38 aqui com o nosso Jornal da Mix. Para você que está entrando agora conosco, perdeu muita coisa interessante aí, que todos os dias, de segunda a sexta, estamos aqui, das 6 às 8 da matina. Verãozão aí, ó. Chegou, meu povo, o verão chegou com tudo e é super importante se hidratar bem para um bom funcionamento, claro, aí do seu organismo. Você sabia que tem muita água mineral por aí que diz ser natural, mas na verdade não é? Portanto, tenha muito cuidado. Eu te convido a provar a água mineral Gotas de Cristal. Gente, ela é de verdade, é 100% natural, tem inclusive o pH leve, é gostosa, é mais saúde para você e toda a sua família. A fonte é pura, conta aí com equipamentos novos e de ponta, modernos, higienizados. Essa pode ter certeza que eu recomendo. Prove e comprove. Água mineral 100% natural, é Gotas de Cristal. É essa, inclusive, que eu compro na minha casa, tá? Você que tem aí seu mercadinho, sua conveniência, revenda a melhor. Gotas de Cristal. Água mineral é natural. É Gotas de Cristal. Você quer revender aí no seu estabelecimento comercial? Você pode ligar. Anote aí o telefone. 988935444, ou você pode falar também pelo WhatsApp no 988935454. É o mesmo número, tá, gente? Pode seguir no Instagram, @água mineral Gotas de Cristal. Agora estamos também com fabricação própria dos garrafões. São mais firmes, mais fortes. É só você preservar e a água com certeza chega aí de qualidade. Gotas de Cristal. Beleza, então são 7h40. Vamos falar em direito no quadro Diga Direito com Emanuel Dantas. Entrevista no Jornal da Mix. Doutor Emanuel, em mais uma terça-feira, em mais um programa, mais um quadro. Bem-vindo ao nosso Jornal da Mix, tudo bem? Bom dia, obrigado Lázaro, obrigado Elizabeth. Bem-vindo, querido. Feliz 2024, graças a Deus estamos aqui. Também. Espero que o ano todo, todas as terças e sempre que possível, todos com saúde e nossos ouvintes também. Já estou vendo que hoje aqui o senhor traz um tema muito voltado à IPTU, né? Que já começa a ser muito falado, debatido neste início de ano. Olha, a primeira pergunta que a gente tem é da Ana Flávia, do bairro de Lagoa Nova, em Natal. Ela diz: possui um contrato de aluguel em que o prazo de locação já terminou. O inquilino ainda não saiu do apartamento. O que ela pode fazer nesse caso? Bacana, né, Flávia? Nesse caso, Lázaro, pelo que foi dito aí na pergunta, o prazo da locação já terminou, né? Eu acredito que ela tenha comunicado o inquilino de que, fim do prazo, ela gostaria de reaver o imóvel, né? Caso contrário, ela realmente tem que notificá-lo, porque a lei do inquilinato fala que, após esse prazo de estipulado entre as partes, se não houver manifestação das partes, ele começa a viger de uma maneira por prazo indeterminado. Sim. Então, se ela avisou e o inquilino não saiu, a saída aí, vamos dizer assim, seria ação de despejo. Caso contrário, ela não se manifestou, o inquilino ficou silente também, ela tem que notificar, dá 30 dias para que ele possa se programar para sair, e caso ele não saia, cabe uma ação de despejo. Lembrando, Lázaro, que os aluguéis que ficarão correndo ainda por parte do inquilino, se ele não sair, e é possível também cobrar uma taxa de fruição pelo imóvel, tá? Um percentual aí relacionado ao valor do aluguel. Então é mais uma sanção para forçar esse inquilino a sair do imóvel. Com quanto tempo tem que avisar ele? O período é 30 30 dias? 30 dias antes, você vai precisar do imóvel. Isso, exatamente. Tem que ter a lei essa fala notificação. isso, 30 dias. Tá. Tem que ter essa notificação, se possível. Hoje o WhatsApp já é aceito aí pelos tribunais, mas se possível a notificação formal. Para assinar direitinho, Para assinar né? direitinho, exatamente. Tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo Borges, lá do Conjunto Pirangi. Aluguei uma casa e o contrato não dispõe de quem seria a obrigação para pagamento do IPTU. Afinal, de quem é a responsabilidade? Bacana, no início do ano, né? Todo mundo preocupado com isso, final de ano, início. Olha, esse é um fato curioso, Elizabeth, porque a obrigação a gente pensa que automaticamente é do inquilino, né? De pagar o IPTU, mas não, é do locador, no caso, o proprietário do imóvel. Você entra no consenso, às vezes até divide, né? O IPTU, não, às vezes. Exato, assim, o que eu indico, né? Obviamente é um contrato, né? Por escrito, não um verbal, né? Porque o contrato ele tem que dispor dessa convenção que as partes fizeram, ou seja, o inquilino e o proprietário, o locador, eles chegaram num consenso e disseram que ficaria a cargo do inquilino o pagamento do IPTU. Se o contrato não falar isso, vale a regra
que é de responsabilidade do locador. Então, nesses casos, o que a gente sempre sugere realmente tenha um contrato, né, que especifique as obrigações, caso haja essa transferência de responsabilidade de um para o outro, que deixe específico nisso aí. Senão, a obrigação fica com o locador. Um fato interessante também, Elizabeth, é que eu sempre oriento que os locadores coloquem no contrato que eles próprios irão pagar, porém irão ter o direito ao ressarcimento, porque aí você fica no controle desse IPTU. O que acontece algumas vezes é que tá um inquilino lá, você acha que ele tá pagando o IPTU, acabou, quando ele vai embora, você tá vendo lá o buraco que ficou do IPTU. A conta é enorme. Né? E esse tipo de débito é o que a gente chama de próprio terreno, ou seja, é da coisa. Então, a coisa sendo do proprietário, fica difícil aí depois para ele entrar com a ação. Doutor, tem mais uma pergunta aqui para o senhor. A terceira pergunta diz: Pedro Henrique, do bairro de Tirol, Natal, alugou um imóvel residencial com garagem e, após a entrega por parte do inquilino, descobri que ele havia alugado mais uma garagem junto a outro morador, porém não realizou os pagamentos acordados. Assim, meu vizinho veio me cobrar. O que eu posso fazer? O débito pertence ao imóvel? Nesse caso especificamente não, né? Aí o que houve, segundo a pergunta, foi uma tratativa realizada entre esse inquilino e outro morador da casa, né? Então, agora tem uma questão, né, Lázaro? Ficou aí uma situação chata para o proprietário do imóvel que retoma, já é abordado pelo vizinho e fala: olha, você em tese, né, tá devendo aqui o valor do seu inquilino, que ele alugou minha vaga e tal. Então, o meu conselho que eu daria seria, se possível, o proprietário arcar com esse valor e aí ir atrás do inquilino, do antigo inquilino, e pedir o ressarcimento, né? Que às vezes a gente chama, às vezes não, a gente chama até de ação regressiva. E eles pagam? Não pagam. Não né? pagam. A gente se vale do judiciário para forçar, né? Seja por meio de execução, e aí tem todas aquelas possibilidades, bloqueio de bens, né? Tudo aquilo. É um processo grande. Demora. É como eu digo também na ação de despejo. Muita gente fala: não, mas ele não saiu do imóvel, eu quero o imóvel de volta, é só entrar com ação de despejo. Pessoal, ação de despejo aqui no Brasil, principalmente, né? É uma coisa muito demorada, né? Você tem um judiciário abarrotado de ações aqui, né? Pelo menos, principalmente aqui em Natal. E aí você vai ter que ter uma decisão em sede liminar, ou seja, sem ouvir outra parte. Você tem que ter um oficial de justiça para cumprir. Se a parte não sair, você vai ter que pedir reforço policial. Olha, e tem que combinar com a polícia. Então, assim, eu diria que no mínimo 3, 4 meses você vai gastar aí perante o judiciário. Ele vai depreciar o imóvel, talvez. Por vingança. Exatamente. Pode ocasionar uma tragédia até, como aconteceu em vários casos, né? Nesse sentido, infelizmente, né? O bom senso é fundamental, né? O bom senso é fundamental, exato. Você tá sem o seu imóvel e ao mesmo tempo tem outra pessoa de má fé que tá lá e com certeza... Aliás, na maioria das vezes ela não vai ter o cuidado devido para cuidar do imóvel, né? Já que ela não saiu, já demonstra aí uma má fé. Eu tenho casa de aluguel também, já tive problema com o inquilino, mas saí debaixo de cacete mesmo. Depois fui eu mesmo que fiz. Você mesmo resolveu, né, Beto? Ligeiro demais, pensa. 994972727, você participando, você interagindo aqui no nosso Jornal da Mix. Bom dia, Natal, bom dia, Rio Grande do Norte, inclusive. Se você tem alguma dúvida, para perguntar para o doutor Emanuel Dantas, advogado aqui no nosso quadro Diga Direito, pode mandar a sua pergunta, o seu áudio, 994972727. Bom dia. Bom dia, Salatel, bom dia, Elizabeth, bom dia, Lavonê. Ixi, rapaz, eu queria saber... Foi longe agora. Lavonê, Salatel, não estamos aqui não, meu amor. Até porque assim, tem uma placa, beleza. Mas vem cá, e quem é que tá trabalhando naquela ponte, pelo amor de Deus? Ninguém, são fantasmas. Porque assim, só tem um cabo de cabeça branca lá, de capacete branco, né? É o velho da lancha? Eu não sei, eu acho que é o vigia ou como é que é, porque ninguém vê ninguém trabalhando. Aí os pessoal querem multar, querem fazer dinheiro nas costas da população. Isso é um roubo, rapaz, isso é um bocado de ladrão. Inclusive, nós estamos com um advogado aqui na nossa frente, eu né? creio assim que isso vai dar. Quem trabalha com aplicativo, me fale só. O cara vai trabalhar de aplicativo, pega uma viagem para o Bar Nordeste ou para as Quintas, e aí ele não pode passar, né? Não. No horário pela manhã. Pode, 6 às 8 não. E aí, como é que fica? Fica com a multa se passar.
Pelo que eu entendi foi isso, até agora. Porque o que a gente viu de scanner aí nos Inclusive, veículos... Doutor Emanuel, como é que o senhor vê essa situação onde Que apenas coisa uma terrível. placa, uma pequena placa foi colocada informando, o DENIT não Eles acham deu que maiores detalhes na imprensa, não se pra pegar as placas. pronunciou com relação a muita coisa, e a gente observa hoje aí um scanner escaneando essas placas aí e uma verdadeira fábrica de multas aí na ponte de Igapó. Eu vejo, olha, eu tô sabendo agora desse Muita caso, gente, tá? muita gente. Do que me foi passado agora, inclusive, eu acho que há uma desídia aí do ente público, né, de informar pelo menos os motoristas que estão passando. Não pode ser um efeito surpresa, acho né? que tem que ter uma vistoria presencial de primeiro alguém, né? orientando presencialmente ali no primeiro dia. Exato, né? não custa nada, né? E assim, venhamos e convenhamos, né? Placa, não custa nada também colocar algumas placas, avisar por rádio. Vocês que estão fazendo esse papel aqui por provocação, inclusive. O DENIT ele fez 48 horas antes, que é por lei, né? Ele tem que avisar e tal, avisar e tal e tal. Mas nem todo mundo tem acesso Sim, à televisão naquele momento, exato. daquele jornal local que está passando. Exato. Os canais aí abertos, os canais fechados, o pessoal estão preferindo. Agora eu imagino assim, que essa ruma de multa que vai vir aí, essas pessoas se juntarem, se unirem, penso eu, a gente vai ver um especialista exatamente nesse assunto, né? Uma ação coletiva, né? Contra esse abuso, que isso é um abuso, né? Agora realmente não tem ninguém trabalhando não, só tem o velho da lancha de cabeça branca lá, como disse o menino. O bacana seria a gente ter informações da quantidade de multa que estão sendo aplicadas, né? Para fazer até uma comparação. Desde ontem, né? que todo mundo passou, achou que não tinha fiscalização presencial, e todo mundo foi Que as passando pessoas- achando que estava livre, como agora também, inclusive, estão passando. Eita, até 8 horas, né? Até às 8. De segunda a sexta, e detalhe, olha, importantíssimo, por tempo indeterminado. Meu amigo. Porque a placa ela fica bem na lateral, bem escondida. Então tem pessoas que Não, passam. aí não dá. Eu não sou não especialista enxergam, na área, né? mas realmente a gente vê aí uma ilegalidade do ato. Tá tudo ilegal por aí. Vamos Agora, com mais uma participação às 7h50 da manhã, meu amigo Bernardo do Barro Vermelho. Bom dia. Bom dia, Elizabeth. Bom dia. Bom dia, Lázaro. E bom dia, dia. doutor. Eu queria saber aí sobre... uma amiga minha alugou uma casa, uma imobiliária, e a casa não foi quitada quando ela recebeu. E quando ela foi sair da casa, a imobiliária cobrou R$500 para aquela pintura da casa. Isso pode... Olha, infelizmente, talvez a sua amiga ouvinte, ela cometeu um equívoco, foi que antes de adentrar no imóvel, a gente pede uma vistoria, né? Aí vai ficar numa questão de provas, né? Como ela está falando que o imóvel não estava pintado, ela teria que provar isso, né? Do outro lado, a imobiliária vai talvez pegar fotos desse imóvel que estava pintado, seja antes, seja durante ou depois, e aí vai dizer que estava pintado e que deve receber também esse imóvel pintado. Então, olha, eu não sei se sua amiga chegou a tirar fotos, eu não sei se ela tem testemunhas, eu não sei se ela fez vistoria. Caso positivo, se ela fez vistoria que demonstre, né, essas provas, esse conjunto de provas que demonstrem que o imóvel não estava pintado e que ela entregou, por sua vez, da mesma forma que recebeu, eu entendo que ela está com um direito a ser exercido aí. Tá? Essa multa, essa taxa aí cobrada pela imobiliária, eu não vejo como devida. Porém, fica na questão de provas. Então, aconselho a sua amiga a verificar o que é que foi feito no dia que recebeu, se tem testemunha, se tem fotos, se teve vistoria, e aí confrontar com a versão da imobiliária, tá? Pronto. Aí, respondendo a pergunta do Bernardo do Barro Vermelho, muito obrigado pela participação, Bernardo. Você que está nos acompanhando agora, 7h52 da manhã, dá tempo ainda de conversar aqui, mandar sua pergunta, mandar sua dúvida para o advogado especialista em direito imobiliário do nosso quadro Diga Direito, pelo 994972727. Beth, vem chegando mais um áudio, mais uma participação aqui pelo nosso Zap Mix. Você pode interagindo, você pode participar também pelo nosso canal do YouTube. Portanto, é só você chegar no nosso canal do YouTube para mandar a sua participação, tá bom? Bom dia! Alô, bom dia. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Lázaro. dia. Eu gostaria de tirar uma dúvida. Minha mãe mora 60 anos numa casa, certo?
E tem um senhor que vai receber o aluguel, que ele é louco para comprar essa casa e minha mãe mora lá já faz esse tempo todo. E toda vida que ele vai lá, para saber se a mãe tá pagando certo e tá tudo certo. E ele vem com a história que vai comprar, que não sei o quê, mas eu acho que a lei, se fosse para vender, tinha que vender minha mãe, é isso? Me tire essa dúvida. E outra, conta de água, conta de luz, de IPTU, quem paga tudo é ela. Que inclusive uma vez, se ela não tem pago o IPTU, disseram ela, pague porque fica até melhor para a senhora. Que vem no seu nome e ela paga. Até hoje vem no nome dela, não vem no nome de dono. O dono mora para a banda de Portugal, é tudo para lá, não vem nem aqui, há muito tempo. Entendeu? E esse senhor que fica querendo fazer questão. E minha mãe já tem 85 anos, não pode estar uma pessoa chegar lá e querer, digamos assim, maltratar, né? Que é uma pessoa de 85 anos, não pode ter muito constrangimento, né? Não é isso? Então eu queria saber se, digamos, se um dia, se fosse para tirar ela, tinha que ter uma indenização para ela, né? Desses 60 anos que ela mora lá, que paga água, paga luz, paga IPTU, é tudo no nome dela. Me tira essa dúvida, por favor. Bacana aí. Situação um pouco complexa, mas eu acho que eu entendi o que ele quis dizer. Ao que me parece, a mãe dele, ela aluga um imóvel há mais de 60 anos, né? E falou aí no primeiro ponto que o proprietário queria vender o imóvel, tá? Com relação a isso, a lei deixa claro, a lei do inquilinato, que ela tem preferência, o inquilino tem preferência para realizar a compra do imóvel. Inclusive, ele tem que ser notificado. É a primeira pessoa, né? O proprietário tem que informar o valor do mercado, tudo isso, mas ele tem que informar, sim, a sua mãe, no caso, amigo, que está vendendo a casa. Ela tem preferência nisso aí. Com relação aos débitos relacionados ao imóvel, né, algumas taxas, o IPTU, tudo isso, eu não sei o que ficou acordado entre sua mãe e o proprietário, né, entre o inquilino e o locador. Possivelmente devem ter um contrato escrito e aí tem que ver o que é que ficou acordado. Se o inquilino realizou o pagamento durante 60 anos, vamos dizer assim, dessas taxas, ao que me parece, convencionou entre as partes que o inquilino iria ficar arcando com esses valores. Agora, com relação à indenização, eu acredito que não seja devido, pois ela estava utilizando o imóvel e pelo fato de estar pagando isso durante um bom tempo, ela anuiu de que essas responsabilidades seriam arcadas por ela, tá? Então, amigo, resumindo, a preferência aí, no caso, é da inquilino, no caso sua mãe. Ela realizou o pagamento dessas taxas, mas eu acredito que não tenha direito de indenização, porque foi convencionado entre as partes, tá? Olha só, dando uma pausa aqui